nós vamos relaxar, meditar e dormir. E eu trouxe a história de Atlântida, algumas curiosidades. Vamos lá? A história paralela de Atlântida. No apogeu de sua cultura, essa civilização foi compreendida na história pela sua habilidade intuitiva. O homem de hoje organiza a realidade por meio da razão, fragmenta, analisa e conclui, transformando-a em definições. Por isso, a nossa realidade parece tão injusta e imperfeita, resultando na crença de um Deus mau e rancoroso. As informações recebidas e que descrevem esse mundo antigo não têm comprovação científica, pois foi auferida por uma fonte emocional muito forte, por meio de um canal intuitivo, uma canalização. Atlântida estaria localizada exatamente no meio do oceano, em cima de uma das 7 placas tectônicas do planeta, que se movem constantemente devido à expansão do globo pela deriva dos continentes, chamada Pangeia. Na verdade, a ilha toda não foi submergida simplesmente pelas águas. Atlântida foi praticamente engolida para dentro de uma dessas grandes placas tectônicas, e por essa razão, até hoje não foi encontrado nenhum vestígio e nenhum artefato submerso no oceano. Segundo as canalizações de Helena Blavatsky, a Atlântida se localizava no centro do Oceano Atlântico e foi destruída por um grande cataclismo global em uma noite e um dia, no final da Era de Virgem, há 12.900 anos. Nessa passagem de eras, muitas transformações climáticas aconteceram, ocasionando descongelamento dos polos e fazendo o nível dos mares subir até 130 metros. E devido a grandes tsunamis com ondas acima de 800 metros de altura. Muito alto. As placas tectônicas se moveram bruscamente devido à alteração do centro da gravidade que o planeta sofreu nesse momento. Foi uma mudança brusca de polaridade ocorrida entre a Era de Virgem e a Era de Leão. O sistema solar demora 25.920 anos para dar a volta completa em torno da galáxia, e em cada metade desse grande ciclo, ou seja, 12.900 anos, ou seja, a cada 12.900 anos, o planeta se refaz e muda de posição. O Polo Norte vira o Polo Sul e vice-versa. Esse movimento logicamente deve transformar drasticamente o centro de gravidade do planeta. Os cataclismos ocorrendo na Atlântida só acontecem na mudança de uma raça-mãe, e estamos bem longe de passar da raça ariana,
quinta raça hominal, para a raça Coradi, sexta raça angélica, de um total de 7 raças mães. A lenda de Platão diz que os Atlantes submergiram devido ao materialismo egoísta, por querer sentir emoções e experimentar os prazeres do corpo. Deixaram-se levar por poderosas forças que fizeram vibrar em intensidades extremamente baixas. Enquanto se maravilhavam com seu próprio poderio, os paralelos entre esse tempo e o nosso são incríveis. Eles realmente acreditavam que a única forma de viver a realidade seria aquela criada por eles mesmos, os donos do mundo na época. No entanto, com esse tipo de pensamento, tornaram-se imperialistas e, com a sua avançada tecnologia, quiseram impor a vontade e a cultura sobre os povos vizinhos por meio de guerras, as quais foram registradas em muitos livros antigos. Conforme sua escritura, portanto, Platão diz que os Atlantes abnegaram de seu extremo conhecimento espiritual, conquistado durante milênios, para se entregar aos prazeres materiais e ao ego inferior, provocando a ira do deus Poseidon. Nesse momento, a humanidade está vivendo uma situação semelhante de transformação, porém no sentido inverso. Enquanto os Atlantes migraram 12.900 anos atrás do espírito para a matéria, hoje estamos migrando no sentido contrário, novamente da matéria para o espírito. Esse é o caminho que devemos seguir, colocar definitivamente o espírito sobre a matéria. Com um alto grau de conhecimento material e racional já adquirido, o homem que se diz moderno ainda acredita ser o dono absoluto do planeta. Contudo, agora ele está buscando aprimorar novamente o seu lado espiritual e o sentido da vida e da alma. Este realmente é o momento exato da abertura e a oportunidade única de usar o corpo e a mente para reencontrar os seus sentidos superiores. Esses sentidos regem verdadeiramente a nossa vida e crescer junto ao meio ambiente, que é essencial à sobrevivência da raça. A vida na Atlântida. Uma pessoa que também deixou uma enorme quantidade de informações sobre a Atlântida foi Edgar Cayce. Edgar foi um menino com estranhas habilidades. Nascido nos Estados Unidos em 1887, ele conseguia dormir com a cabeça sobre um livro e no dia seguinte podia descrever todo o seu conteúdo. Ele era um católico convicto e curou milhares de pessoas com seu poder psíquico. Durante as diversas leituras psíquicas que fez, começaram a aparecer informações detalhadas sobre vidas passadas e diferentes pessoas que viveram na Atlântida. Segundo ele, no meio
meio do Atlântico existia uma cadeia de 10 ilhas, sendo 9 pequenas e uma grande, o continente, onde se situava a capital do Império Atlante, chamada Poseidon, em homenagem ao seu rei, e ficava no litoral, no centro da grande praia do sul. Os Atlantes possuíam colônias ao redor do planeta e suas capitais ficavam na malha eletromagnética, desde o Egito, Tibete e México e nas montanhas do Peru, onde se situou a quarta raça, o quarto estado de evolução da humanidade. Um povo que tinha um conhecimento tecnológico inimaginável para aquela época. Disse também, a partir do século XX, os habitantes da Atlântida começariam a voltar a reencarnar na Terra para trazer novamente a evolução tecnológica e ajudar a humanidade na escalada evolucional. Realmente, o avanço tecnológico do século XX foi extraordinário e incomparável a qualquer outro período histórico que conhecemos. Ao norte da ilha encontravam-se os 2 grandes vulcões, Atlas e Caldeiros, que sustentavam os céus da ilha, e de onde derretia a neve que descia as encostas e brotavam enormes cachoeiras de água potável, necessárias para a sobrevivência de toda a população. Elas geravam um clima tropical extremamente agradável. A água era canalizada e represada em aproximadamente 600 enormes quadriláteros legáveis, facilitando o cultivo e o transporte de todos os suprimentos necessários para a população. A cidade era projetada com uma sucessão de grandes anéis circulares de terra e água que eram ligados por pontes pênseis, chamados Tiná pelos Atlantes. Eles possuíam grandes reservas de metais, todas situadas na ilha de Tarshi, dando-lhes a possibilidade de projetar grandes construções com os mais diversos tipos de estruturas metálicas. As casas eram em forma de domos, redondas e brancas, além do transporte fluvial e marítimo. E além do transporte fluvial e marítimo, tinham também o domínio do transporte aéreo, os quais utilizavam para exportar o excedente produtivo para suas colônias ao redor do globo. Na grande ilha existiam, além de touros, milhares de elefantes que conviviam pacificamente com os humanos. Uma dessas grandes pontes, com pilares de bronze, ligava a cidade ao centro de Poseidon, na grande praça circular, com 1 quilômetro de diâmetro, onde se situava a grande pirâmide branca, construída com placas de granito polido que resplandecia ao sol. Esse núcleo era a força central da experiência atlante, chamada de o Templo Sagrado de Icalitron, com 150 metros de altura. Era uma pirâmide
reluzente ponta de ouro. Ao redor da pirâmide existiam gigantescas palmeiras milenares e belos jardins. No seu interior, a pirâmide parecia uma enorme gruta com estalactites douradas. Olhando para cima, podia-se ver a ponta dourada de ouro e o cristal por onde era possível adentrar a luz do sol, deixando seu interior com milhares de brilhos de luzes brancas que fluíam em todo o ambiente. A pirâmide era considerado o ponto neutro da ilha, o lugar onde as energias se neutralizavam e as dimensões entre os mundos se abriam, chamado pelos Atlantes de o Grande Portal. Dentro da pirâmide, no seu centro, exatamente abaixo do topo dourado que brilhava ao sol, encontrava-se uma base central de baquelita vermelha, com aproximadamente 10 metros de comprimento. Acima dessa grande base flutuava em constância um enorme cubo transparente de cristal de quartzo, com aproximadamente 5 metros. Nesse ponto ocorre um fenômeno chamado de não-gravidade, e o grande cubo de cristal o cristal de fogo da morte. Na parte superior desse cubo elevava-se uma luz branca límpida, como se fosse um farol que subia até a ponta de ouro no topo da pirâmide. No entanto, o cubo que flutuava e a luz que dele emanava não eram alimentadas por força elétrica ou qualquer tipo de combustível. Contudo, aquela energia se mantinha acesa há séculos. Aquele local era, na verdade, um ponto escolhido pelos sacerdotes atlantes com exatidão, pois ali havia um vórtice energético de extrema força, um portal interdimensional que ligava o mundo finito ao mundo infinito, o mundo visível ao invisível. E através desse portal, os sacerdotes atlantes, formados pela Escola de Mistérios de Nahakal, estabeleciam constantes contatos com os seres de outras dimensões, com a finalidade de trazer conhecimentos e tecnologias de um futuro distante para o seu povo. Marcando a entrada do grande templo de Ikalitron, podiam-se ver 2 enormes obeliscos de ouro. Eles eram entalhados em forma de hieróglifos, com símbolos e arquétipos da sua sociedade. O interior da pirâmide, como eles costumavam dizer, era gigantesco, capaz de abrigar 75.000 pessoas. Capaz de abrigar 75.000 pessoas sentadas durante os rituais de partida. Ali também eram feitos os rituais de passagem de todos que morriam. Era uma espécie de funeral.
colocavam a pessoa sobre um grande cubo de cristal e suavemente iam subindo até que a luz manásica o tocasse. Neste instante, quando o morto era tocado, seu corpo desintegrava em segundos, partindo diretamente para uma nova dimensão. Nada podia tocar o grande cubo. Tudo que nele encostasse instantaneamente era desintegrado, como acontecia também com a lenda da Arca da Aliança. Na Atlântida não existia cemitérios. Todo cidadão, no momento de sua morte, era levado imediatamente à Grande Pirâmide, para que sua passagem para outra dimensão fosse feita com perfeição. E por esse motivo chamavam-no de o Fogo da Morte. Esse era um ritual comum e sagrado para eles. Não havia para o povo ou para a família nenhum aspecto de perda ou desamparo no momento da morte, pois encaravam apenas como uma passagem entre as dimensões inferiores e as superiores, e sabiam que tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Posteriormente, este mesmo ensinamento foi descrito por Todd, o grande sábio, em suas escrituras, mais precisamente na famosa Tábua de Esmeralda, escrita sobre pedra com a ponta de um diamante dentro da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. As pessoas que morriam longe da capital Poseidon deveriam ser levadas até a pirâmide de Icalitron para serem desintegradas pela Pedra do Fogo da Morte. Eles acreditavam ser uma calamidade um cidadão atlante não passar pelo portal interdimensional após a sua morte. Se isso não fosse feito, o corpo astral permaneceria ligado ao corpo físico e ao plano material, dificultando a libertação espiritual. Esses rituais eram comandados pelos sacerdotes da escola de mistério de Narrakal, que antecedeu a escola superior do Olho de Horus. Os sacerdotes dessa escola viviam ao norte, na ilha de Und, e viajavam constantemente para a capital para seus afazeres. O templo de Narrakal foi construído entre os dois grandes vulcões, Atlas e Galdeiros. Ali foi edificado o Colégio dos Sacerdotes Atlantes, que era governado por um grande mestre, o Incalis Chiquitet Ahelish Fumalites, o qual era reverenciado e ouvido por todos, pois era encarregado da comunicação com as entidades no plano físico e com outras culturas da galáxia. Dos ensinamentos da escola de mistério de Narrakal derivaram, portanto, depois do dilúvio, os conhecimentos necessários para a criação de diversas escolas sacerdotais em outras épocas e lugares. Dentre elas, provieram principalmente a escola babilônica,
a escola dos essênios do Mar Morto e a escola de mistérios do Olho de Horus no Egito. Os sumos sacerdotes em Nahakal descobriram que o universo e o planeta Terra obedeciam um ritmo e tinham ciclos e estações que se sucediam constantemente. Esses sábios sacerdotes sabiam que estavam vivendo o fim de um grande ciclo e que tudo acabaria. Eles tentaram avisar os governantes sobre a iminente catástrofe que estava por vir. Mas, sem o apoio da maioria da população, eles seguiram em frente com as suas convicções e iniciaram o processo de construção de embarcações blindadas e cobertas com uma força eletromagnética capaz de penetrar e dissolver a matéria. Logicamente, não eram arcas de madeira, como estamos acostumados a imaginar. Nesse momento, todos foram comandados pelo sacerdote Shektet Aelish Fomalides, ordenando que suas famílias e animais domésticos subissem a bordo das embarcações. Os sacerdotes se afastaram de Atlântida em busca de uma nova terra e um novo tempo, Zep-Tep, que acreditavam estar chegando. Em pouco tempo veio o grande dilúvio, que durou cerca de 148 dias e acabou com todos os vestígios dessa antiga civilização. Depois de sobreviverem a essa destruição de caráter mundial, desembarcaram em pontos específicos, onde se situavam suas antigas colônias, como o Vale do Rio Nilo, no Egito, onde já existiam as 3 grandes pirâmides de Gizé e a Esfinge, a mais antiga e enigmática estátua do mundo. Eles sabiam exatamente que ali seria o ponto ideal para dar devida continuidade à vida, pois o Egito era um dos centros energéticos mais poderosos do planeta. Mas precisavam encontrar os pontos ideais, onde fluíam as forças telúricas da Terra, para construírem outras pirâmides que ressoassem e concentrassem, transformando o pensamento do homem em energia eletromagnética. Esses pontos deveriam ser semelhantes aos que estavam acostumados a viver no continente Atlântico. O Vale de Gizé era exatamente um desses pontos, um dos mais poderosos chakras energéticos do planeta. Um dos sobreviventes do grande dilúvio, o Noé bíblico, sabia que este local predeterminado era rodeado de belas planícies e banhado por um grande rio, o Rio Nilo. E em suas margens de água azul escura, ele encontraria o grande marco que seus antepassados distantes tanto veneravam, o Vale de Gizé e a Esfinge. A primeira
primeira embarcação atracou no Monte Ararat, atual Turquia, e após as águas terem baixado, Ziusudra, o Noé sumério, desceu ao sul e chegou até a grande esfinge de Gizé, marco que já havia sido construído há milhões de anos pela raça anterior à raça Atlante, a terceira raça da humanidade, a raça Lemuriana. A planície mesopotâmica e o Egito foram as regiões do Oriente Médio escolhidas para gerar uma nova civilização sobre a Terra. Para a história oficial, a Atlântida é um mito. Não se aceita que tenham existido seres pensantes que desenvolveram uma civilização pré-diluviana, em que essa civilização desapareceu há 12.960 anos. Em breve continuaremos essa história sobre a Atlântida e o Egito Antigo. Agora, relaxe